Pessoal, eu só vou ler o briefing antes de completo silêncio. Ok? Tanto pela minha falta de voz, como também para que haja entendimento. Muitas vezes a gente comenta coisas do briefing, na primeira volta não acontece na saída de votos. Isso é pura falta de atenção de vocês. Então, prestem atenção, é rápido, para ser mais rápido até. Vamos lá. Procedimentos gerais. Cronometragem. Eu preciso dar essa informação. Abertura e fechamento de volta é na faixa quadriculada que passa em frente à posição do grid. Fica ali na frente da torre, tá ok? Faixa branca de entrada e saída de box. 10 anos de Porsche Cup, eu acho que teve uma etapa que eu pude falar. Ninguém cortou essa faixa branca. Então vamos lá, pessoal. É um procedimento de segurança. Aqui em Curitiba, a faixa branca de saída de box é muito longa, propositalmente, para evitar que você que esteja saindo uma velocidade menor não entre no meio do pelotão e vem muito rápido nessa reta. Então você tem que respeitar. Eu tenho dito aos meus alunos lá na escola de pilotagem, posso dizer a vocês o seguinte: quando você vira uma faixa branca, tanto na entrada como na saída de boxe, para você será um muro. Então todo piloto que está entrando ou saindo de boxe tem que observar essa faixa e imaginar que ela é um muro para você. Ninguém pode passar sobre essa faixa. Eu já tive carros fazendo isso pela manhã, nos treinos. Espero que não aconteça de novo, porque aí sim, serei obrigado a relatar aos comissários, isso vai gerar penalização. Ok? Corte de pista na junção. Vamos lá. Lá na junção, quando você erra por algum motivo, dá uma vontade louca de passar pela junção e sair em linha reta. Tá? No primeiro momento eu até deixava isso nos treinos livres. Porém, na prova e na classificação, isso é completamente proibido. Então eu acho de bom senso que a gente coloque a partir de já que nenhum piloto pode passar reto pela junção. Se você errar por qualquer motivo, faça a manobra e volte pelo traçado original. Se passar reto pela junção, será penalizado. Se acontecer na prova, será desclassificado da prova, excluído da prova, ok? Errou na junção, faça a manobra, inclusive porque até foi uma solicitação de vocês. Não tem bandeira lá, né? Lógico que tem. Aonde? Tem. Na junção. Opa, lógico que tem. Na pista Hoje, inteira. uma hora, né? Por acaso, hoje estava cheio, né? Não estava. É o único posto que eu vejo de clareza lá. Pessoal, vamos lá, pessoal, prestem atenção. Até por uma solicitação de vocês, por conta do RANS e do banco, quando vocês passam reto, vocês saem na parte do S de alta. E é perigoso porque vocês não têm boa visibilidade. Quando vocês manobram, vocês estão vendo quem está chegando e sabe a hora de retornar para a pista. Então esse deverá ser o procedimento. Errou ali, faça a manobra e retorne pelo mesmo ponto em que sai aqui na pista. Bom, classificação está no regulamento particular da prova, da programação também. Tanto a Academia Cup quanto a Charge teremos um procedimento normal de classificação, C1 e C2. C1 15 minutos, C2 10 minutos nos 10 melhores colocados do C1. Na prova, o pole position vai se posicionar do lado direito do grid. Na prova, teremos, como é padrão, 2 voltas de apresentação. Aí sim, a gente vem posicionar para a posição de largada. Nessas 2 voltas de apresentação, vamos lá, vamos criar um critério. Como eu tenho a facilidade de falar com vocês no rádio, porém, já foi me solicitado que eu fale o menos possível. Então, eu só vou orientar na saída, 2 voltas de apresentação e depois, na retirada do safety car, eu oriento. Vamos deixar bem claro. Procedimento de largada. Marcelo, Alberto. Procedimento de largada. A partir do momento que o safety car recolhe, e durante a largada, ele vai recolher aqui na curva da vitória, ele vai trazê-los na velocidade adequada que todos vocês deverão se apresentar para mim na reta. Ele recolhe na agulha da curva da vitória. Vocês permaneçam na pista, sob principal responsabilidade do pole position, que deverá manter a mesma velocidade até a hora que eu apagar a luz. Não é porque o safety car saiu da frente que você já pode aumentar a velocidade. Então, quando vocês se apresentarem para mim, num grupo homogêneo, o pole position na primeira posição e o segundo colocado um pouquinho atrás, respeitando aquela pole, todos numa fila única, sem abrir da formação par, saiu do alinhamento, é considerado queima de largada, mesmo que você não tenha largado. Basta sair do alinhamento. 2 filas indianas, homogêneas,
um grupo só. Quando eu olho na torre, eu tenho que observar apenas um grupo para eu entender que está tudo ok e eu posso proceder a largar. Ok? O segredo da largada estão nos dois ponteiros. Se vocês mantiverem essa velocidade, a formação lá atrás é homogênea. Se os ponteiros começarem a acelerar e tirar o pé, começa a complicar tudo lá para trás e eu cada vez demoro mais para apagar o vermelho porque eu estou esperando o alinhamento. Eu não quero usar uma largada onde vocês serão penalizados logo depois da largada, por conta do desalinhamento. Então cabe a vocês essa responsabilidade, principalmente o primeiro e segundo colocado, que trarão as duas filas. Nós não temos procedimentos de colchetes aqui. O primeiro colocado acha a sua fila, o segundo colocado se posiciona ao lado dele aonde quiser, e os restantes têm que vir no mesmo alinhamento do primeiro e do segundo colocado. Velocidade de largada é determinada pelo safety car. As largadas terão as imagens congeladas, onde os comissários observarão as imagens para ver se houve queima ou não, desalinhamento ou não, que será considerado queima. Nas relargadas, preste atenção, nas relargadas, nesse caso, o safety car vai trazê-los numa fila única e o safety car recolhe na entrada de box normal. Ele não virá aqui para a reta. Ele já recolhe na entrada de box, deixando vocês livres na pista. Obviamente a relargada é um pouco mais rápida do que a largada. Assim que vocês se apresentarem aqui na reta, numa fila indiana única, estando tudo ok, com a bandeira verde, eu libero, eu dou a relargada. Ao mesmo tempo que eu apresento essa bandeira verde no PSDB, eu apresento nos postos anteriores. Portanto, se a fila estiver muito longa, se você estiver lá para trás, você também verá no posto mais próximo de você a mesma bandeira verde que está sendo apresentada aqui. E você saberá que a relargada foi dada. Toda vez que a bandeira verde foi apresentada ou que a luz vermelha foi apagada, a corrida já começou e as ultrapassagens podem acontecer mesmo que antes da linha de largada. Ok? Liberou a corrida, apagou a luz vermelha, ajudou a bandeira verde, vocês estão liberados para começarem as suas competições. Bom, o pódio, vocês já sabem, ele é provisório até que seja homologado o resultado pelos comissários esportivos. Situação de resgate. Se você parar na pista, quando você para, eu já sei. Existe um procedimento que eu tomo, que eu percebo que muitas vezes vocês demoram um pouquinho para acertar a primeira marcha, então eu fico aguardando para ver se você sairá sozinho. Meu resgate já está se movimentando, mas eu estou aguardando, visualizando você. Caso não consiga, aí é o procedimento que nós fizemos no treino. Situação de risco. Durante a prova eu entro no safety car e aí eu faço esse resgate com segurança. Se for uma situação mais tranquila, eu conto com vocês que respeitem a bandeira amarela. Eu preciso que vocês respeitem a bandeira amarela, porque às vezes é uma situação que eu consigo fazer um resgate. Eu fiz agora um resgate na curva da Vitória, que eu faltava pouco para entrar com a bandeira vermelha, mas eu falava, se os pilotos estão vendo a amarela, estão respeitando, eu resgato com muita naturalidade, ali sem ter que parar o treino ou a prova. Então, enquanto vocês respeitam as bandeiras, facilita o meu trabalho e dá segurança no trabalhar. Se um respeita, é um risco muito grande para todo mundo e eu cada vez mais seria obrigado a entrar ou com safety car ou com bandeira vermelha. Conto com vocês com relação a esse respeito, ok? No caso de resgate, lembrem-se que o lugar mais seguro é dentro do seu carro. Se você quebrou, bateu, parou, se você fizer um sinal no meu resgate que está tudo bem, eu já sei o formato que eu vou fazer esse resgate. Se após uma batida você não reage, também já sei qual será o formato. Mas toda vez que você bateu, se você tiver tudo bem e fizer um sinal, o procedimento é um pouco diferente para a gente lá. Mas é uma opção, não é uma obrigação isso, ok? Lembre-se que sempre o local mais seguro é dentro do seu carro. Bateu, fique dentro do carro até que eu tire de lá, a menos que esteja na iminência de um incêndio ou algo parecido, ok? As penalizações. Algumas das penalizações da prova poderão ser levadas às etapas seguintes, caso a gente não consiga aplicá-las agora. Velocidade do box, 60 km por hora. Prestem muita atenção que eu vejo quase todos vocês respeitando na entrada do box. E alguns esquecem que na saída também deve ser respeitado, e sai um pouco mais rápido. Então respeitem a velocidade tanto na entrada como na saída. Se houver reclamação, descontentamento com alguma coisa em relação à prova, nós, lá na torre, nos atendemos sem nenhum problema, mas lembre-se que oficialmente vocês deverão fazer as reclamações na Secretaria de Provas, considerando 30 minutos após o resultado da prova ou da etapa. Os pilotos que tiverem que ir à torre, que forem chamados à torre, deverão subir sozinhos, sem nenhum acompanhamento. Vocês
que deverão dar satisfação ou explicação ou fazer algum comentário aos comissários. Então vocês deverão dar todos sozinhos. Nenhum piloto envolvido em qualquer acidente ou ocorrência, estejamos ainda fazendo o julgamento desse incidente ou ocorrência, poderá ir embora do autódromo, ok? Toda vez que tiver ocorrência de pista, nós ficamos julgando, mesmo que a prova tenha terminado. E ao término desse julgamento, o resultado sai e só então irá para a folha de cronometragem. E essa folha de cronometragem é a comunicação oficial com vocês. Se vocês tiverem ouvido e já forem embora, nós entenderemos que a comunicação foi feita através da folha de cronometragem e você perderá o direito de manifestar um recurso caso haja necessidade, haja uma menção sua disso, ok? Lembrando que os comissários todos estão na torre à disposição de qualquer explicação de vocês e que nenhum comissário julga tentando interpretar a intenção do piloto, até porque nós não sabemos. Ele julga pela movimentação dos carros na pista. Tal carro teve uma atitude que não foi legal perante o Código Esportivo e esse carro será penalizado. Sempre dessa forma que vocês serão julgados. Mas sempre estaremos à disposição de vocês na torre para explicações, qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Nós teremos como comissário José Mário, Marcos Ramaciotti e Ernesto. Alguma coisa a falar? Vocês comissários? Ok? Ok, pessoal. Obrigado, estou à disposição de vocês.